essa visão de negócio, para que você mude de patamar de negócio, você tem que passar por uma maturidade do negócio. Antes de ficar maior, tem que ficar melhor, não adianta. Se você ficar maior sem ficar melhor, vai, é você construir, sabe, você vai fazer um prédio, tem que fazer estrutura de prédio, não adianta fazer estrutura de sobrado e subir uns andares para cima, que daqui a pouco vai cair. Está começando mais um episódio do nosso Click Mix Talks. Meu nome é Karina Domingues, eu sou o CEO da agência Click Mix. E eu sou o Jefferson Santos, fundador da Click Mix. E sejam bem-vindos, pessoal. Isso aí. E hoje nós estamos com a presença do Eroni Fernandes. Ele é empresário, conselheiro de empresas, mentor de empreendedores e especialista em desenvolvimento de negócios. Hoje ele atua como CEO de uma indústria no ramo alimentício, com mais de 200 colaboradores, com atuações adicionais nos ramos de tecnologia, mentoria empresarial e estratégias para desenvolvimento de negócios. Primeiramente, Eroni, muito obrigada, a gente agradece aqui a tua presença, teu tempo também, de poder vir aqui gravar esse episódio conosco. Eu agradeço pela oportunidade, que a gente gosta de estar em ambientes onde interage bastante, né? Isso aí, bacana, show de bola. E vou começar aqui, Eroni, a gente já conversou bastante, né, em reuniões que nós fizemos aqui, e eu queria muito trazer o Eroni, porque vocês vão ver como que vai ser a bagagem de conteúdo, tanto de coisa que vocês vão poder aprender, tirar insight para os seus negócios. Eu vou começar aqui, para o Eroni começar a trazer para nós o grande desafio, que a gente já conversou sobre isso também, que é os empresários se adaptarem a novas tecnologias. Como que você tem lidado nas suas mentorias, nas suas consultorias com as empresas? Bom, isso tudo começa pela minha própria história, né? Porque eu falo assim que eu sou um velho nerd. Não que eu seja tão velho assim, mas digamos que para ficar mais simpático. Então, assim, eu no primeiro emprego fui professor de datilografia. Para explicar para quem não sabe, é ensinar a escrever numa máquina de escrever. Então, esse foi meu primeiro emprego. Depois, mais tarde, eu fui operador de telex. Já falei duas coisas que as pessoas, a geração nova, nem sabe o que é. E no decorrer da minha carreira, eu desenvolvi uma empresa de tecnologia com um nível de tecnologia mundial, que hoje essa empresa já foi vendida. É uma multinacional que levou a tecnologia que nós desenvolvemos para o mundo inteiro para resolver soluções de logística no Brasil inteiro. E, né, essa empresa é em Londrina ainda, né? Então, isso fez com que a gente trilhasse por caminhos e desafios assim, absurdos, porque você tem que se manter atualizado. Por muito tempo, eu era um pai que sabia mais tecnologia que os filhos. Hoje já perdi para eles, né? Hoje já estou empatando com os netos, então já mudou bastante. Então, isso figura o quê? Quer dizer, você começar numa máquina de escrever, desenvolver uma empresa de tecnologia, para depois você chegar hoje e ter que trabalhar com isso no dia a dia, dá para ter uma ideia do espectro. A minha geração foi uma geração sui generis, né? Começando que nós somos a primeira geração que apanhou do pai e não pôde bater nos filhos, né? Então já começou assim. E aí nós tínhamos que descobrir como que se educa um filho para passar para ele os mesmos valores, as mesmas coisas, de um jeito diferente que a gente não foi criado. O meu pai copiou do pai dele. E assim vem nos negócios, tem essa mesma transferência de conhecimento. Quando chega essa época de tecnologia, de mudança, né, ainda vivi a época que você comprava espaço em rádio, de AM, muitas outras mídias tinham resultados, a própria os sistemas de informação dentro das empresas era muito precário. Você tinha, por exemplo, a minha empresa, eu tinha uma distribuidora, tá? Foi a primeira empresa a transmitir pedido via celular no estado do Paraná. E eu desenvolvi internamente isso porque eu queria fazer algo diferente. Então, a primeira coisa de lidar com a tecnologia, você não pode aceitar nada como sem solução. É o desafio de você chegar na frente e dizer, isso aqui dá para fazer diferente, dá para fazer melhor. Independente porque eu comandei nessa empresa de tecnologia, eu tinha um grupo de engenharia, mais ou menos, aí chegou a ter 30 pessoas entre engenheiros, desenvolvedores e estagiários, né? E uma coisa que todo mundo ficava espantado é como eu lidava bem com eles sem eu conhecer de programação, de nada. Porque a lógica, ela funciona em qualquer lugar.
Então, se adaptar nisso nos negócios, ela depende muito, primeiro, da disposição de você encarar o novo, né? Não como velho, né? Ó o trocadilho, né? Encarar o novo como novo. Você tem que acordar de manhã e se achar um jovem capaz de chegar e dar conta do desafio do dia, porque cada dia você olha, você compra uma máquina hoje para a indústria, você vai lá, daqui a pouco você vai ter um CLP lá que precisa de um nível de conhecimento diferente. Absurdo. Aí daqui a semana que vem tem outra melhor. Aí você vai para a parte de portabilidade de informação, que é celular, os tablets. Então, você tem uma vida de informação. O que é o grande problema do empresariado com a tecnologia e com a informação? É que, assim, os sistemas de ERP, começando por aí, muitos deles entregam uma formatação de relatórios de dados, que é diferente de relatórios de informação. E o empresário se adaptou com aquilo, e daí pega um ERP, transfere para uma planilha de Excel para fazer cálculo. Espera aí, você compra um ERP e tem que levar para o Excel para você tirar seus dados gerenciais, então está tudo errado. É como se comprar um carro e empurrar ele para poder ir passear. É a mesma coisa. Porque para mim, planilha é para você fazer simulações, fazer alguma coisa assim, porque a planilha é um apodrecedor de informação. Porque o risco de você tomar decisão em cima de um erro de alguém que digitou aquilo é absurdo. Então, aí apareceram o grande socorro das pessoas, que são os BI, né, os Business Intelligence. Né? Hoje, eu estou viajando amanhã para o Rio Grande do Sul, sossegado que eu levo a empresa no meu bolso. Por quê? Porque tem informação. Qual que é a diferença? Falando em tecnologia, qual que é a diferença entre dados e informação, que a maioria das pessoas não tem isso tão sucinto, tão objetivo? Acontece o seguinte, ó, a informação já te traz uma decisão pronta. Ela diz, você tem que vender, você tem que aumentar o preço, você tem que vender mais, você tem que reduzir custo, você tem essa informação. O dado, você tem que fazer continha para chegar na informação. Você tem que fazer conta para chegar na informação, você está lidando com dados. Os relatórios, os BIs, as informações que você vai trabalhar com elas, você precisa trazer a informação, a decisão pronta, você não tem que fazer, o número está dizendo, né? Eu falo assim, o número pode te acariciar ou dar um tapa na cara, um dos dois, mas os dois têm que saber lidar com eles. Então, esse mundo de tecnologia, quando você fala de trabalhar com a informação, nós nunca tivemos tanta facilidade para trabalhar com isso. O que é o problema do empresário? A maioria dos empresários, ele consome coisas que os outros fazem. Ele entrega para alguém fazer os dados, as informações da empresa dele, de uma pessoa que não conhece o negócio dele. E às vezes ele não consegue transmitir para a pessoa o que ele precisa. Aí, por que você vai assim? Se você for em 10 empresas hoje, você vai encontrar, no máximo, 2 que o RP deles funciona bem. O resto vão falar mal do sistema. Será que todas as empresas de RP erram? Não estou falando, não tem empresa de RP, tá? Sim. Não, as empresas que não implantam, porque você não pode sistematizar os erros da empresa. Você tem que usar um sistema que já tem experiência em fazer, adaptar, claro, mas fazer com que os processos sejam bem feitos, porque aí você tem a informação. Porque a informação é um processo, não é um negócio que você vai pegar aqui, não, agora eu comprei um sistema, não, seu processo de entrada de informação e de processamento das coisas, né, não tiver bem estruturado, você não vai ter informação que presta. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu cheguei nessa empresa que eu estou hoje, né, eu vim para fazer uma reestruturação nela e tal, e aí eu cheguei, eles faziam um tempão que tinham comprado o sistema para implantar o processo Fabril, né? E aí o pessoal do sistema veio, nós não conseguimos, porque não dá certo, o pessoal... Eu peguei e olhei o sistema, pedi uma hora de esclarecimento, fui, desenhei todo o processo, em 30 dias eu implantei um sistema de produção. Os caras do sistema falaram, como que aconteceu isso? Não, porque para funcionar num sistema, tem que funcionar na realidade. Aí eu consigo hoje, aí você tem informação de custo, tem informação de consumo, tem controle de estoque, tudo aí. Então, estamos falando na parte interna. Agora, quando você vai para o lado de mercado, por exemplo, a gente vende para redes de supermercado. Qual que é a informação importante? Eu tenho na mesma tela onde eu saio aqui, ó, eu pego uma rede grande de supermercados, na mesma tela eu vou só fazendo um drill down, né, que é a palavra técnica, você vai abrindo as linhas, né? E você vai olhando. Então, tem a rede, quanto eu vendi para ela, quanto deu, por exemplo,
quanto eu vendi, quantas unidades eu vendi e quanto deu de margem me gerou nesse negócio. Margem de contribuição me gerou nessa venda. Tá. Aí eu abro, vou dizer, bom, mas espera aí, que linha de produto eu vendi lá? A mesma coisa, nessa linha de produto. Que tipo, quanto eu vendi, que margem que me deu, tal. Daí eu abro outra linha. Dessa linha de produtos, quais foram os produtos? Aí eu vou ver, não, qual que é o desempenho de cada loja dessa rede em relação a esses produtos? Você tem tudo na mesma tela hoje. Eu tenho tudo no celular. Aí fica fácil tomar decisão, o comercial tudo que você quiser saber do comercial, te pede a informação, você tem uma informação ali, online, que te dá assim, você está lá na loja, você vê, por que essa aqui está vendendo, o supervisor está lá? Por que esse produto que está vendendo menos aqui, mais que na outra? O que está acontecendo? Está mal exposto? Então, essa técnica de você usar a tecnologia a favor, né? Só que isso requer o quê? Às vezes, parece que não, mas a gente usa ferramentas aí que custa R$50, R$60 por usuário. Um BI. Sim. Dá para falar o nome, que não tem outro, que é o da Microsoft, né? É o Power BI. É o Power BI. Então, você gasta assim, acho que R$60, R$80 por usuário, é coisa de nada. Isso. Em relação ao tamanho da informação que te traz. E você pluga ele... Mas agora, isso... Quando você vicia nisso, eu falo que é viciante. Até teve um episódio na empresa, né, que uma das pessoas que estava lá foi reclamar, falou, não, Ironia, é difícil convencer ele, não sei o quê. Falou, olha, ele abre aquele BI dele lá, ele sabe de tudo que está acontecendo. Então, se você for lá falar coisa que não é consistente com os números que está acontecendo, você não vai convencer mesmo, né? Não é que eu seja assim, é que a gestão precisa ser assim. E os números não erram, né? Não. O que a gente pode é nós estragarmos eles, né? É. Mas é que daí é o seguinte, se você tiver um sistema, um ERP implantado, mesmo sempre fala assim, a informação, você pode fazer ela na tua planilhinha. Eu faço mentorias, assim, que eu dou mentoria para algumas empresas de pequeno porte. Por exemplo, tem duas oficinas mecânicas, que uma delas estive lá ontem, eles faturaram R$35 mil no mês. Daqui uns dias eles não vão estar faturando 35 mais, eu garanto para vocês. Mas eu construí um sistema de informação com 2 planilhinhas para eles, que tenham informação suficiente para eles trabalhar dentro do ambiente deles. Não adianta você querer vender para... Aí, estou falando por menor, né? Não adianta você querer vender para esse cara um caminhão, você precisa de uma caminhonete. Então, você sabe que tem que ter... A gente... Por que os empresários têm dificuldade? Por exemplo, me chamam de consultor. Eu não sou consultor, coisa nenhuma. Nada contra os consultores, mas assim, eu sou empresário que passa informação que eu aprendi durante a vida. Claro, eu tive uma vida acadêmica também bem desenvolvida, né? Eu investi em mim, eu fui... fiz meus MBA aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tá? Porque não adianta você ir lá querendo se achar se você não estudou, tem que estudar. E aí, quando você soma a experiência acadêmica com a realidade, a experiência do dia a dia, você entra num nível de conhecimento e de coisa que parece que as coisas ficam tão fácil, né? Esse dia eu cheguei num amigo meu, ele falou assim, olha, eu cheguei lá, em 1 hora eu resolvi uma equação, uma dificuldade que ele estava lá. Falou, cara, eu estou consultor aqui 3 meses aqui, o cara não me trouxe a informação dessa, né? Eu falei, pois é, quanto você gasta com ele? Eu gastei tá falando 7, 8 mil por mês com ele. Falei, se eu te pedir R$1.000 numa hora, você acha que é absurdo. Mas você já gastou mais de 20 mil com uma pessoa que não te resolveu. Em meia hora eu vim aqui resolver para você. O que é o negócio? É aquela velha historinha que conta a história, não é quando tempo você demora a apertar o parafuso, é qual parafuso você aperta e qual que é o torque que você dá nele. É isso aí. É verdade. Me aconteceu com um caso parecido esses dias, Ironia. Eu fui numa empresa e eles estavam buscando um processo meu de consultoria e já faz, na verdade, 2 anos que eles estão patinando ali nesse mundo digital, contrata social media, contrata agência, faz tráfego, mas nada dá retorno. E aí eu fui ali, apresentei a consultoria, tenho o meu processo de vendas, primeiro se mapeia o que a pessoa está buscando, vai lá e depois, numa segunda reunião, eu apresento a solução ali de como que eu vou resolver aquele problema. E aí a pessoa virou e falou para mim, nossa, mas esse preço aí é meio alto, não quero, né, ele estava com medo até de me falar, né, que estava caro, né, ele não usou essa palavra, ele falou, olha, mas está um pouco alto e tudo mais e tal. E aí eu falei para ele, mas me fala uma coisa, eu te trouxe uma solução aqui, que em 3 meses
vai resolver um problema da qual faz 2 anos que você contratou várias pessoas e ninguém te resolveu. O que que é caro para você? É você continuar por mais 2 anos, 5 anos e ficar para trás, porque ninguém vai vir aqui te falar o que que você precisa fazer para você. Não é o que todo mundo faz, é o para você. Ou é você fazer isso daqui em 3 meses, resolver e depois ir resolver outro problema. Mas sabe o que que acontece aí? Nessa caminhada, gente, né? Você vai olhando determinadas atitudes que a gente toma com o empresário e que depois fica olhando para elas, parece ridículo, né? Mas não é. A gente toma a decisão sabendo quanto custa ter, porque a gente não sabe quanto custa não ter. É verdade. Então, essa situação eu aprendi conversando com um amigo empresário, que ele me contou que ele sempre contratava para a recepção da empresa dele a menina que entrava lá, a porta de entrada na empresa, mais barato, estagiária, sabe? E o negócio dele ia de um ritmo. Aí um dia aconteceu que ele não achava secretária, não achava recepcionista e tal, e uma pessoa mais experiente da empresa começou a fazer o atendimento, e naquela semana as vendas dele mudaram completamente, os negócios dele mudaram completamente de patamar. Aí ele falou, poxa, eu sei quanto custa ter uma recepcionista aqui que custa hoje lá R$1.800. Agora, quanto me custava não ter uma de 3 mil, 4 mil reais, que tem capacidade de ter um atendimento, de fazer as coisas no nível que a empresa está. Eu não tinha parado para olhar, eu estava olhando a economia que eu fazia e ter um funcionário barato. E não no ganho, eu não tinha ideia quanto eu perdia por não ter uma profissional ali num lugar que é chave para a empresa. Então, a gente toma muita decisão, né? A gente antigamente pelo cheque que faz e não pelo resultado que dá. E esse é uma coisa muito importante, principalmente quando se fala em investimento em mídia, em resultado, né? Que assim, eu sei quanto eu vou pagar num tráfego pago, eu vou investir no meu site, ou na minha loja, na frente de... Eu sei quanto, né? Eu não sei hoje quanto eu perco de não fazer isso. Exato. E aí, qual a decisão mais fácil de tomar? É não gastar. É não correr risco. Então, você nem fala, se a pessoa não está afim de correr risco, claro, um risco que você vai saber fazendo a coisa certa, né? E aí, a gente também, eu estava numa empresa, até parecido, é uma situação que é importante dentro do ramo de vocês. Entrei numa empresa em Maringá para fazer um trabalho de ramp-up nela, e aí, eu lembro na época, estou falando em 2013, eles gastavam R$5.000 por mês em Google. Que era um bom dinheiro. Naquela época vendia lá nível nacional e tal. E a gente entrava 30 leads por dia, em média. Desses 30, os 15 eram ruins. 15 eram bons e dava negócio. E eu comecei a olhar isso aí, porque o que acontece? Eu falei, quanto me custa cada lead? Já vou direto na informação. Quanto me custa cada lead? E comecei... Aí como eu moro em Curitiba, né? E eu fui lá, aí voltei para Curitiba e estava lá e comecei a pesquisar profissionais dessa área. E encontrei mais por sorte do que por competência. Encontrei na internet, tal, fui conversar com ele e contratei o cara. E ele veio, fez toda a reconfiguração e resumindo a história, nós passamos a gastar R$2.500 para ter 40 leads bons. Assim, claro, demorou, existe um espaço de maturidade, toda essa implantação e tal. Então, o que eu tinha? Eu sabia quanto... É o contrário, eu gastava demais para ter de menos. Mas o que é a referência? É você ter a informação, para quanto me custa cada lead, né? Porque a pessoa, por exemplo, a pessoa a loja dela está na rua. Por exemplo, todas essas empresas que têm franquias, elas têm métricas para definir qual que é o local, o mínimo de tráfego de pessoas, tal, porque isso é diretamente ligado a teu potencial de venda. E se o público que passa ali, né, tem a ver com o teu negócio. Por exemplo, eu aqui em Apucarana, eu resido em frente ao terminal de ônibus, que é o terminal, hospital e hotel. Então, ali tem muitos negócios, mas aí abriu um determinado restaurante, não vou... Quando ele abriu, eu falei para minha esposa, vai fechar. Porque ele não é conectado com aquele público. Eu falei pro
proprietário. Para mim era cômodo porque é o seguinte, tinha embaixo do meu apartamento tinha um restaurante do padrão que eu consumo. Só que não é para o povo dali. Não durou 6 meses, então tem coisa que é tão óbvia, né? Por quê? Porque você tem que trabalhar com a informação. Essa informação, isso vale. A mesma informação que a gente usa para a rua, você usa para o mundo digital. Você tem que ter a informação se é o público certo, como que você trabalha com ele, o que você tem que investir, em que tipo de mídia, como é que vai fazer. E isso hoje é muito pobre dentro das empresas. Porque eu ainda vejo hoje, e tenho muitos casos de empresários que eles contratam aquele menino que é baratinho, que diz que põe... Porque para abrir uma conta de Google, mandar um boleto, pagar e pôr dinheiro lá e ficar gastando, eu faço isso com as mãos nas costas. Eu que tenho quase 60 anos de idade, né? Os meninos sabem fazer isso. Da mesma forma, você vai contratar alguém fazer uma embalagem do produto. Poxa, esse dia eu vi uma embalagem, veio uma pessoa mostrar uma embalagem para a gente, a coisa mais linda a embalagem. Aí você olhava assim, a logo parecia feito por uma criança assim que não tinha conexão com nada na embalagem, nem com o negócio dele. Então, tudo isso influencia no dia a dia. As mesmas informações que a gente precisa para o mundo digital, você precisa para o dia a dia. Só muda o meio e as formas de fazer. Se você tiver um bom profissional de vendas na rua, vai vender bem. Se você tiver bons profissionais de venda no mundo digital, você vai vender bem também, né? Só que com conceitos totalmente diferentes de maneira de operação, mas a essência é a mesma. Tem uma frase aqui que a Karina sempre diz, que é: o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem, né? E isso daí faz total sentido, tem total coerência, né? Sim, porque o que acontece? Você quer ver uma coisa, um exemplo? Eu sou formado em administração, tenho minhas especializações, tal, tudo. Só que é o seguinte, eu não sou respeitado pelo que eu sei, porque qualquer pessoa consegue abrir uma empresa e ter um negócio. Tem um monte de consultor que chega aí, vai lá na empresa e diz que resolve o problema dele, né? Só que é o seguinte, o que eu falo para as pessoas? O erro das empresas hoje não está um erro absurdo que qualquer pessoa vê. Porque um erro por falta de conhecimento, ele está, às vezes, num detalhe do negócio que, se a pessoa não tiver um mínimo conhecimento, ela não vai enxergar aquilo. Só que o leigo chega lá e já faz. Sabe como é que eu falo às pessoas para provar isso? Você tem que ter ferramentas, você tem que ter metodologia para fazer. Por exemplo, você está com o pneu do seu carro furado no chão. Qualquer pessoa já tem que trocar. Essa é a total Lógica. A pessoa vai lá e faz. Agora, se você tiver 2 libras abaixo do recomendado, que o desempenho do teu carro não vai ser o mesmo. Você precisa ter o quê? Medida para fazer. Pois é, eu fui levar o carro para fazer uma revisão, né? E daí o especialista lá falou: olha, para você calibrar o pneu lá no posto, você precisa deixar o carro ligado com um painel aqui, e daí você calibra, que daí o sistema reconhece o tanto que tem que calibrar. E daí ele me falou, e tem que ser 35. Exatamente, então você vê, ferramentas, instrumentos, informação, assim. Então é o seguinte, aí voltando na história da empresa lá, eu tinha os caras que são engenheiros, né? Aí a gente chegava um dia, nós fomos fazer uma negociação, e aqui é um negócio, poxa, o que eu mais aprendi na vida é técnica de negociação. E eu, no meio da hora, literalmente levantei da mesa. Não, nessa condição, eu deixo o projeto e vou embora, né? Ele quase morreu, né? Ele falou, mas por que você fez isso depois que ele saiu? Depois nós fechamos o negócio. Ele falou, mas por que você fez isso? Para fechar o negócio. Porque antes de eu ir para lá, eu tinha toda a informação, quem eram os concorrentes, o que estavam oferecendo, qual que eram os nossos pontos fortes, eu tinha toda a informação, né? Por que eu estou associando isso com o conhecimento? Porque é o seguinte, eu não posso fazer o que o engenheiro faz, não posso assinar, eu não tenho CREA. Mas ele acha que pode fazer tudo, por isso ele acha que pode fazer tudo que eu faço e melhor do que eu. Então, não, com todo respeito ao engenheiro, e isso tem que ser assim. Mas não é, a gente tem que respeitar quem é excelente na área que você faz. Não porque tem quanto engenheiro tem CREA, mas não dá para você não põe para construir tua casa, né? Enquanto tem muito mestre de obra que não tem CREA e faz uma casa tão competente quanto isso. Claro que, né? Mas
isso são regras do jogo. E quando a gente está falando em conhecimento, né? Porque aí entra aquele negócio, né? Chegando a diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria, né? Então, inteligência, eu digo, a gente já nasce com ela, né? Você desenvolve e tal, né? Conhecimento você adquire, sabedoria é o que se faz de melhor com essas duas outras coisas, É isso aí. né? Falou certo. É o que se faz de melhor. Né? Então, tem gente que faz o melhor, né? Na simplicidade dele. E que o Sim. cara que tem todo o Euroni, com toda os A diplomas que eu tenho bagagem. na minha gaveta, na parede, né? Eu vou lá e não consigo fazer. É por causa da É sabedoria, a né? sabedoria Não que é sabe diferente. aplicar Você o quer ver? conhecimento. Nessa empresa a gente trabalhava muito com logística, né? Um dia chegou um consultor de vendas nosso, chegou para mim e falou, fui lá, expliquei pro cara, mostrei quanto ele tá perdendo e tal, e que ele é um burrão. Falou exatamente essa palavra. Um burrão. Não quis comprar o nosso sistema. Falei, burrão, ele não é. Quem tem 20 carretas é ele, quem tá querendo vender para ele é você. Então ele é um cara inteligente. Você não soube superar o obstáculo dele. Porque se ele tá lá e tá com a empresa no porte que ele tem, né? E hoje 20 carretas, você está falando assim, praticamente quase 1 milhão cada uma hoje. Então, se você construiu um patrimônio desse, gera uma empresa desse tamanho, tem a sabedoria dele que está lá. Sim. Não é você que chegou lá para vender e ganhando teu salarinho que vai achar que você é melhor que ele. É verdade. Então, a sabedoria, o mundo foi construído por sábios. Sim. A gente está cansado de ver histórias de pessoas que nunca pisou dentro de uma escola e construiu impérios. Grandes empresários, né? Com trabalho, com dedicação, pagando pelos seus erros, né? As escolas nos ajudaram a fazer as mesmas coisas, às vezes um método melhor, em menor tempo, com evitar erros e tirar mais proveito. Mas o princípio dessas pessoas que às vezes, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas, esse dia eu fui numa merceariazinha que é em frente de casa ali, falaram, o senhor pegou lá, pegou caderninho ali, pegou, somou na mão. Aquilo lá é uma sabedoria que a gente não tem mais. Eu sou escravo de calculadora, né? Não que não... Então, o mundo vai mudando e a gente vai desenvolvendo essas coisas para, em algum momento, isso converge. Essas pessoas que têm esse nível de sabedoria hoje, com acesso ao conhecimento que se tem, imagina o que elas fariam. Isso. Sabe? Eu falo demais, né? Mas tudo bem. Vou contar mais um. Eu tenho um neto que ele é superdotado. Com 2 anos e meio, ele já escrevia. 2 anos e meio para 3 anos, ele já escrevia números de 0 a 400, fazia cálculo e sabia tabuada. Matemática, número. Aí eles chamam que é um mini Euroni, né? Eu falei, qual que é a diferença dele pro Euroni? Quando eu tinha a idade dele, eu não tinha acesso à informação. Eu tenho meus dedos todos marcados, meus brinquedos eram feitos com a faca, com um facão no sítio e tal. Até os 15 anos de idade eu carpia roça. Ele não. Qual que é a ferramenta de brinquedo? É o YouTube, onde tem ensinamento e conhecimentos. A pessoa que tem a mentalidade desenvolvida começa a ter acesso a isso. Um dia ele apareceu lá falando umas coisas estranhas. Eu falei, o que é? Mas são números em japonês. Esses são os números em alemão. Aí eu falei, conta até 10. Contou até 10 em alemão, em português, em japonês. Eu falei, o que é? É acesso à informação. Então, as pessoas que fizeram sucesso na vida pela sua sabedoria, por seus princípios, que é outra coisa, né? Se elas têm acesso ao nível de conhecimento que eu hoje tenho, eles fariam coisas mais absurdas, porque o limite deles era dentro daquilo que eles conseguiam fazer sem ferramentas, sem ter onde pesquisar, sem comunicação, com todas as dificuldades. Imagina que essas pessoas construíram, né? Sobre essa questão do tráfego pago, achei bem interessante a sua história, que você conseguiu uma economia, né? Gastar menos e ainda conseguiu mais leads, né? Dobrou. Isso, a um preço menor. E lá em 2013. 13. Então, falando sobre isso, já aconteceu casos parecidos aqui conosco. Como o pessoal aqui já deve saber, nós temos uma operação aqui de marketing, né, na nossa agência, que inclusive a gente tem reconhecimento, que a gente ficou pelos últimos 2 anos consecutivos entre as 3 melhores do Brasil, com premiações pela RD Station, né? E daí o que acontece hoje em dia? A gente tem clientes aqui
que acompanhamos e também diariamente a gente analisa as concorrências. E daí tem uma conta que fazemos ao contrário, que é ver o tanto que o concorrente aparece ali no ranking ali das buscas e tudo mais, e ver o preço que está, o preço Um por lead. referencial. Daí a gente sabe o tanto que ele está pagando nos anúncios, no preço por lead e também no preço que ele gasta no mês, né? Quanto que ele investe. E daí a gente percebe que os clientes que a gente acompanha, normalmente eles gastam menos do que os concorrentes e consegue daí com isso mais leads a um preço menor e também qualificado, que seria esse cenário. Só que o dono da empresa que não tem esse conhecimento, ele não sabe que ele está pagando mais caro e daí com isso está sendo desfavorável, porque nem sempre ele vai aparecer com destaque nos anúncios, né, em primeiras posições, e daí ele acaba gastando mais e daí faz com que o orçamento dele diário também acaba, né, e só que ele não tem essa noção, mas a gente que percebe isso, sabe que tem gente gastando menos e conseguindo mais resultados, mais leads, né? E tem outros que gastam mais e conseguem menos leads. Porque sabe o que acontece? É que esse processo, né? É um processo, é um sistema, é um processo, sistema, não consigo traduzir numa palavra assim direta, mas assim, é uma coisa nova que não vai ficar velha. Por quê? Porque as pessoas não vão alcançar ele. Cada dia que você começa a chegar perto, ele já mudou. Mas uma coisa que não muda é que você tem que trabalhar com os elementos certos. O que eu sempre vejo, por exemplo, quando eu vou discutir marketing digital ou qualquer ação desse tipo, a primeira coisa que você vai olhar, você tem que ter um conjunto de ferramentas que te trazem, né? Aquele conjunto de ferramentas que você vai ter. Você tem um bom site, tem que ter um bom produto, você tem que ter um bom atendimento, é um conjunto de coisas, porque senão você vai bastou você vender lá um produto ruim que a pessoa vai lá e os teus clientes começam a ir lá e falar mal do teu produto, você vai morrer. Vai lá no Reclame Aqui, vai nos comentários. Então você... Só que a velocidade com que essa tecnologia vai, você está falando do dono da empresa, né? É uma dificuldade, porque essa figura de dono no Brasil, né? Ele tem uma limitação, né? Nossa, do jeito de fazer. Porque o dono é um cara que ele tem que fazer tudo, mas não tem o direito de entregar nada. E verdade. Algumas vezes também, mesmo ele tendo as informações, mas como tem o excesso de informação, ele não sabe qual informação que ele deve utilizar para tomar a sua decisão, para ser mais assertiva, né? Por exemplo, esse dono, ele pode ter uma equipe de funcionários, só que mesmo assim, ele pode ter um resultado ruim, porque não sabe exatamente que teria que ter. Mas você sabe essa combinação. O que é o maior desafio nesse ponto aí, olhando para dentro das empresas? É que assim, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de empresas que você tem um range aí de empresas grandes que pode ter uma equipe, mas você tem aquela empresa hoje que fatura, vamos ter uma janela, dependendo do ramo aí, de 200, 500, até R$1 milhão, que ela não comporta ter uma equipe de pessoas qualificadas para fazer isso, porque não cabe no orçamento dela, né? E aí você vê, no outro lado, por ser uma coisa nova, poucas empresas estão dentro do raio da acessibilidade dessa empresa, porque é o seguinte, acaba caindo na mão do cara errado. Isso, é onde vem aquela pessoa autônoma, né? Exatamente, é o autônomo, porque, olha, eu para mim falo assim, você vai fazer quando eu estou conversando com uma pessoa, com uma empresa dessa área, que ele não fala, se eu não souber discutir comigo um setup de uma conta Google, não ver qual que é a estrutura do site dele, se ele tem um site que dá um trabalho, dá uma fluidez orgânica nas coisas, não adianta você começar por aí, não adianta você pôr dinheiro num negócio que vai dar rejeição, a pessoa vem e não tem conteúdo, não tem... Então, isso. Ou mesmo que tenha, depois e não tem vendedor para atender o contato que chega, aí né? chega, você não dá a resposta, porque, sabe, aí a pessoa coloca lá, não, acesse nosso WhatsApp. WhatsApp, quem me diz que você quer esperar mais de 1 minuto para ser respondido no WhatsApp? Não quer. Aí você vai lá, você entra com um robô, o robozinho fica lá, né? Então, tem uma série de coisas, de erros que você não pode cometer.
Porque hoje o mundo é muito dinâmico. Você não deu, tem outro cara lá do lado, lá no Google concorrente Shopping, atende. você tem lá do lado um outro oferecendo a mesma coisa, né? Exato. Então, para se ter sucesso em toda que essa área comercial, né? Você tem que ter esse conjunto que nós já falamos. Mas uma coisa muito importante que eu também sempre friso, né? É que a gente tem muitas situações que o produto é bom e a empresa é ruim. E tem outros que a empresa é boa e o produto é ruim. Então, você precisa dessa dinâmica, porque o que faz um produto desenvolver no mercado não é o produto só. É você ter uma boa estratégia de venda. É isso aí. Seja ele no digital, seja ele no varejo, seja no food service, onde você for entrar, você tem um produto bom, então você tem que ter uma estratégia equivalente a ele no comercial, na logística, né? Não adianta você ter um ótimo produto congelado e ele chegar descongelado no cliente. Você tem que ter uma cadeia que dê conta, né? Não adianta você ter um ótimo produto, um infoproduto, se na hora de você entregar, você não fala a linguagem do teu cliente. Você fala muito bem lá para chamar ele, mas o teu infoproduto, você não fala a linguagem do teu cliente. Então, quando você chega nesse ponto, né? Aí você começa a ver que pequenos detalhes faz muita diferença. Sim, é o que né? a gente sempre diz, que tem que ter um alinhamento, né? Se tiver algo desalinhado nessa trajetória, não vai funcionar. né? Mas aí você entra, não sei na experiência de vocês, mas onde que é o maior problema dos empresários e das pessoas ver? Como eles não têm conhecimento da dinâmica desse processo, eles têm um problema sério com o tempo que isso exige para fazer. Eles não sabem como funcionam os algoritmos das redes sociais, de Google, não sabem, porque esses algoritmos, para ele ter uma dinâmica boa, ele precisa de um tempo, ele precisa se propagar, ele precisa... Precisa gerar conteúdos, gerar tem conteúdo, conteúdos precisa que fazer, vão, né? tem conteúdos que vão gerar engajamento, a maior parte talvez não vai gerar engajamento, Não, até o povo quer começar a ficar ter postando fotinha de inteligência. selfie lá no Instagram, acho que vai Acha que vender. está produzindo conteúdo, né? Exatamente, então é isso aí. Eu participo bastante e gosto de produzir esses conteúdos, né? Porque, assim, o último podcast que eu fiz, eu tive problemas, porque tinha muita gente querendo mentoria comigo. Daí, como é que eu vou fazer se eu tenho uma empresa para cuidar, né? Já fala até teu Instagram aí, Ironia, a hora que... Aí eu descobri, né? Aí eu descobri que fazer mentoria, com o conhecimento que eu tenho, dá muito melhor que conduzir empresa, muito menos dor de cabeça. Então, a gente fica tentado, mas não, vamos voltar pro assunto. Depois você põe lá o meu Instagram, né? Que está pausado, porque eu não posso desenvolver isso, né? Mas a gente sempre posta algum conteúdo lá. Então, assim, eu gostaria de falar a questão do dono. Tem uma coisa aí que é o seguinte. Um dia eu estava dando uma palestra lá na FIEP, da Federação das Indústrias, lá em Curitiba, e aconteceu um fator inusitado, assim, né? Que eu estava explicando lá sobre investimento, porque eu trabalho muito com empresas que querem crescer e as pessoas... É incrível como o brasileiro não tem ideia que a empresa é um patrimônio. Você pergunta quanto vale a tua casa, ele sabe. Quanto vale o teu carro, ele sabe. Pergunta quanto vale a empresa, não sabe. Não sabe quanto nem quanto ele ganha. Quanto dá o resultado da empresa, não sabe também. Mais ou menos. Lucro. Mais ou menos a empresa não existe. Ou é isso ou é aquilo. É. Né? Então você vai lá. Aí eu vou explicando para eles lá, falando que a diferença entre o acionista e o dono. E que eu falei que o dono é um cara que, até eu falei que ele tem o direito a tudo, mas não tem o dever de nada. Né? Porque o dono é o seguinte, se você quiser, você está numa posição... eu só estou aqui porque eu estou na posição máxima, não tive que falar para ninguém que eu saí aqui. Então, peguei e saí. Né? Então, eu tenho essa liberdade. Agora, se eu não tiver para quem eu prestar conta, eu deixo de fazer as coisas. Eu saí porque as coisas estão andando. Eu construí uma equipe que a empresa anda sozinha. Eu tenho as informações, né? Mas assim, então, eu falando na adição, então, sabe o que acontece? O dono é uma arte brasileira, que é uma cruza do executivo, do acionista, aliás, da cruza do executivo e acionista que nasceu o dono. Por quê? O dono é o cara que é acionista. Por quê? Porque ele que investiu o capital, correu os riscos lá. O executivo, porque é ele que toca a empresa. Tá? Só que essas figuras juntas, elas têm problemas, né? Porque o dono é aquele cara que tem o direito de não fazer as coisas. Por exemplo, se você é CEO, a agência de vocês, se você ficar assim agora, sabe uma coisa? Eu vou pro salão. Você vai. Quem vai te falar?
Ninguém. É você que manda no trem, você manda no negócio, acabou, tomou decisão e foi. Agora, se você tem um executivo contratado para tocar o teu negócio, você estando aqui dentro da empresa, ela faria isso? Com toda certeza que não. Entendeu? Então, isso, eu tô extremando para dizer uma coisa. O executivo é aquele cara que ele tem a responsabilidade de dar conta do número. Ele tem que prestar conta. Empresa, se a pessoa não tem como prestar conta, ela não progride. Progride, tem aquele dono que é um profissional que ele presta conta para ele mesmo e se cobra, dá certo. Né? Que a maioria das pessoas que dão certo tem esse princípio. Mas tem aquele que não, ele quer usar a empresa para a vida dele. Eu não estou julgando se está certo ou está errado. Mas se quer crescer, né? Aí, então explicando isso, e o acionista, quem é o acionista? O acionista ele quer resultado. Não quer saber se você vende peixe, infoproduto, você vende pão, você vende congelado, não quer saber. Ele tem o negócio dele, que ele pôs o dinheiro, ele quer o retorno dele. Quando você mistura essas duas coisas na mesma cabeça, ele começa a dar conflito. Porque tem dia que o acionista é incorporado, você vai lá e ferra todo mundo, quer resultado. Aí no outro dia o dono está lá, de dono, você vai, não vou embora, vou pescar. Se irritou, vai pescar. Entendeu? Isso é muito. É diferente você ter essas cadeias assim. E aí, eu explicando isso, falei: olha, isso faz com que essa pessoa seja uma pessoa muitas vezes perniciosa para o seu negócio. Perniciosa porque ela não vai. Ela não, porque, igual nós estávamos falando lá do engenheiro e do executivo, da gente que é da área da administração, tocar uma empresa todo mundo toca. Agora eu quero saber quem vai tirar o máximo do potencial dela. Essa que é a grande questão. Onde está tirar o melhor dela? Do negócio, do produto, das pessoas, sem explorar ninguém, mas sim tirar o máximo naquilo que as pessoas conseguem fazer. E o dono, às vezes, porque o dono tem sentimento, isso aqui começou comigo. Quando eu abri a empresa, ele começou comigo, então não posso mandar embora. E o cara está lá, é um mala, não produz. Se é um executivo, fala, se eu ficar com esse cara aqui, eu não vou entregar o número, então ele tem que tirar. Não quero saber. Essa semana eu estava conversando com um amigo e disse, olha, estou desenvolvendo uma estrutura comercial no interior de São Paulo, eu tenho um representante que ganha R$52 mil, 3 clientes, só que tem 20 anos de empresa. Eu cheguei lá e falei o seguinte, ó, eu faço a mesma coisa, eu coloco outra pessoa por 15, vocês me dão 6 meses, eu pago toda a rescisão desse cara. Porque, não só com a economia, porque esse outro vai trabalhar em 10 clientes e vai vender muito mais que esse cara vende. Porque eu falo, estão me cobrando para entregar um número, então deixa eu formar a minha equipe. Então, eu fiz essa explicação lá, daí um dos vice-presidentes da FIEP levantou, me interrompeu, falou, pera. Eu nunca ninguém me retratou tão bem retratado como você. Essa figura do Deno, eu descobri que hoje estou sendo pernicioso na minha empresa. Eu preciso ter pessoas lá que eu possa cobrar. O ciclo de cobrança numa empresa precisa existir. E se a gente, como dono, não consegue fazer isso, contrata uma pessoa que você possa cobrar. Primeiro que se ela fizer bem feita, vai te dar vida. É verdade. E sempre tem, assim, em muitas empresas tem pessoas que não produz, não faz a entrega que deveria fazer, né? Só que o dono não manda embora, né? Uhum. E daí, falando nisso, a gente até brinca assim, né? Que não é mandar embora, a gente está promovendo essa pessoa para o mercado de trabalho. Né? Mas sabe o que acontece? Tem muitos casos desses que a pessoa está ali, está acomodada, mas aprendeu muita coisa. Só que às vezes ela está no lugar errado, né? Também pode ser isso. Então, é muita questão de vocação, tudo aí, mas nem é essa discussão. A ideia é o seguinte, quem dirige um negócio tem que ter a percepção de como ele usa melhor as pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu faço com muita... tenho tido muito sucesso em fazer, é me tornar inútil nos negócios, no dia a dia. Eu não tenho rotina nenhuma no dia a dia da empresa. Agora eu quero saber o segredo, porque assim, eu gravei esse podcast, marquei esse podcast com a Eroni para aprender, gente. Tô até quietinha aqui, anotei várias coisas que depois eu vou pontuar, mas como que é esse negócio aí, Eroni? Não, sabe o que acontece? Porque se você está ocupado executando no dia a dia, você não está pensando no negócio. E eu, depois de muito tempo, descobri que a minha cabeça ela é estratégica. No dia a dia me corrói. O funcionário entrou com ação trabalhista. Porque ali eu tenho que ver, sabe? Então,
eu montei uma equipe que ela resolve todas as coisas, assim, todos na frente, resolve com assertividade. Só que como que eu ensinei eles? Eu pego eles e vou trabalhando com eles. Ó, toma a decisão e vem aqui explicar para mim a decisão. E quando você estiver acertando todos, eu libero você tomar a decisão sozinho. Eu fui treinando eles. Ó, isso aqui você tem que tomar a decisão. Tem que mandar a pessoa embora. Então, lá você manda ela dentro do teu coração, já demite. Aí você vem lá, vou mandar as pessoas. Eu vou fazer algumas perguntas para você e ver se você tomou a decisão certa. Se for certo, não, você acertou. E aí eu começo a medir como elas tomam a decisão. Ensino elas. Eu vou para a sala, lá eu sou viciado, sempre, todas as empresas, eu tenho um quadro de vidro e as canetinhas lá. Eu adoro estar rabiscando as coisas e dar aula. Eu dei aula, inclusive, na Fundação Getúlio Vargas, já dei aula de pós-graduação, mas não é o meu. Não é a minha. Não é o teu hobby, ou até a tua vocação, ser professor legal, de faculdade. Paga bem pra caramba, mas não é o meu. Aí, então eu vou lá, mas eu gosto lá. E aí, vou para lá treinar eles, né? Por exemplo, às vezes os empresários têm medo de falar de quanto custa um produto para os funcionários deles, para alguém que está envolvido no dia a dia. Ele sabe coisas muito maiores da empresa, não sabe isso, né? Eu vou lá e ensino como é que calcula custos, tá? Esses dias eu fiz a campanha de... Como a gente trabalha com um produto que se repete, a gente produz lá 40 mil unidades por dia, né? Eu falei para eles o seguinte, eu fiz a campanha de 5 gramas. O que é 5 gramas? Se a gente erra a precisão da divisão do produto em 5 gramas, 40 mil vezes por dia errado, quanto daria? Eu não me recordo agora, mas é um absurdo de dinheiro. Sei que isso, na época eu lembro que eu fiz assim, dava para comprar uma Discovery da Land Rover 0 no final do ano. Então assim, aí eu criei neles a consciência do que é isso. Eles pensam que só 5 gramas é pouca coisa. Não é nada, isso é bobagem. Não, mas quando você repete isso 40 mil vezes num dia, aí você vai ver quanto isso custa. Aí você multiplica, porque aí é uma coisa que, fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, o que o empresário não faz? Ele vê aquilo ali, se você vê no dia, não é nada mesmo. Agora, uma empresa, quantos anos tem uma empresa dura? Mas eu faço 5 anos da conta. Multiplica dia vezes 22 ou 30, você trabalhar todos os dias, daí vezes 12 no ano e vezes 5. Vê o tamanho que dá o trabalho. A perda ou o ganho, né? Então, quando a gente desce para esse nível de desenvolvimento e desenvolvimento das pessoas, você vai lá e trabalha com elas e faz com que elas te façam à frente. Isso, é consciência. Só que não é sempre, por exemplo, aí você tem que ter, outra coisa. Uma outra experiência que eu tive muito boa, que assim, na empresa em Londrina, né? Hoje posso falar que está vendendo a Trimble, está em Londrina, na avenida para o aeroporto, uma empresa que eu participei de todo o projeto, do zero, né? É um projeto que eu tive bastante influência nele, né? De tecnologia. Lá teve uma época que a gente estava assim, nós tínhamos contratando financeiro, eu lembro como hoje, R$4.000. Era um bom salário para a época, isso estou falando de 2009, acho que 8, 9, por aí, 10, nessa área. E aí, só que assim, aquele financeiro que sabia pagar boleto, controlar a conta bancária e fazer cheque, na época tinha que fazer cheque e fazer empréstimo. Era o tipo do financeiro. Aí um dia eu cheguei, eu estava assim, eu não conseguia desenvolver a empresa porque eu precisava de um exemplo para os demais gerentes da empresa. Alguém que fosse ser um modelo. Aí eu até brinquei assim, ela é muito minha amiga, eu posso dizer isso com tranquilidade. Falei pro meu sócio, falei, eu tenho a mulher dos meus sonhos para trazer aqui. Só que ela não é para o nosso bico. Foi exatamente essa expressão que eu usei. Porque ela estava em Santa Catarina, sendo financeiro de uma empresa que tinha um orçamento anual de 4 bilhões e nós faturávamos 1,5 milhão por mês. Falei, não é. Mas aquelas coincidências da vida, no outro dia eu recebo um e-mail dela, Ironia, eu estou saindo daqui da empresa, se tiver algum trabalho para mim, alguém se me indicar e falar, se você for doido o suficiente, eu tenho uma proposta para você. E ela, como já tinha trabalhado comigo, sabe, meu estilo, falando, contei a história, a empresa está aqui, mas nós queremos construir um negócio para vender, uma empresa de tecnologia, nós vamos ter uma rampa bacana, nós vamos receber investimento de um fundo, tal, e eu preciso de alguém de nível para isso. E ela topou, nós estávamos a 4. Topou por 10 nos próximos 6 meses para ir para 15. Uma empresa faturava 1,5 milhão.
Foi a melhor contratação que eu fiz na vida. No primeiro 30 dias, só o que ela mudou no processo bancário, de custos e gestão ali, ela pagou o salário dela do ano. E teve um episódio, dá licença eu contar um negócio, que é um profissional, amiga minha, contratei ela. Sabe aquela empresa na fase que tudo as contas é pago lá na empresa, o financeiro paga as contas, leva lá, né? Aí, primeira vez que ela entrou na minha sala, depois de uma semana que ela entendeu, ela falou, chegou assim com um monte de papel na mão, assim. Falei, Ironi, eu fui contratada pela empresa, para cuidar da empresa, não para cuidar das suas finanças. Olha só. Eu era o CEO do negócio, amigo dela, contratei ela. Aí, a reação de um dono, o que seria? Querer mandar embora, né? Eu falei para ela, foi para isso que eu te contratei. Ela falou, quanto tempo você quer para me organizar aqui tudo, para te entregar arrumadinho, para você cuidar na sua casa? Tal dia o teu dinheiro está na conta. Falei, nada, eu contratei você para isso. Parabéns, é isso que tem que fazer mesmo. Ela mudou completamente a visão e começou, a partir daí, estou voltando lá na tua pergunta, a partir daí a gente começou a mostrar para os outros gente que quer gerenciar, que quer levar um negócio a sério no nível profissional. Que às vezes a gente acha muita dificuldade. Eu gosto muito, como eu trabalhei com bastante gente que era estagiária, então eu gosto muito de trabalhar, formar pessoas que se forma gente sem vício, né? E ela foi um referencial. E ela ficou até a empresa ser vendida, ela participou de todo o processo. Aí veio, quando o fundo de investimento entrou, eles falaram, não, nós queremos que troque o financeiro. Eu falei, você não vai trocar. Se você trocar o financeiro, você não entra aqui. Porque ela é a nossa pessoa que vai trabalhar com você. Agora, se você avaliar e me falar que ela não serve, aí você, quando ele avaliou, falou assim, não tem como ela ir para cuidar de outras empresas para nós também? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente acha que está economizando. De novo, volto lá na história. Sabe quanto custa ter? Do atendimento, né? Quanto custava não ter uma pessoa dessa? Então, ela me deu liberdade. Eu comecei, a empresa, ela tocava, a empresa arrumou sistema que não andava, arrumou tudo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a viajar e ter tempo de visitar clientes grandes, fazer negócio, e aí a empresa começou a rampar. Sobre essa questão do atendimento, nós também percebemos isso. E daí hoje temos uma CS, que é essa pessoa responsável pelo sucesso do cliente. Ela quem atende o cliente e ajuda o cliente a rampar. Exatamente. Então, é isso, porque na área, voltando para a área que vocês atuam, que não é para... Não estou aqui para rasgar cedo porque vocês fazem, não é isso. Nós estamos aqui falando coisa bem técnica, né? Mas um bom trabalho, que aí eu já posso dizer que eu sei que vocês fazem, né? Vou fazer uma moralzinha também, né? Mas assim, eu sei que vocês fazem, assim, um bom trabalho. O que é o maior erro das empresas de marketing, não só digital, de todos, poucos que se comprometem com o cliente, com o negócio do cliente, de gastar tempo de aprender o negócio do cliente. Ele pega um briefing meia boca, faz o negócio mais ou menos e cobra pouco. A chance disso dar certo é muito remota. Então, se você pegar alguém que vai gastar tempo, a mercadoria de quem faz a coisa, trabalha intelectualmente, é tempo. Você consegue pensar numa coisa de cada vez para se dedicar e entender. Né? Então, primeiro, a empresa que presta o serviço tem que ter a humildade de ir lá e aprender como quem nunca sabe nada. O que a gente vê de erro? Eu recebo pessoas lá que eu fico ouvindo o pessoal falar assim, né? Vocês perceberam que eu conheço um pouquinho de negócio, da empresa. Ela fica querendo me ensinar, vai que ela me ensina alguma coisa. Mas você não vai lá para isso. Você vai lá para entender o negócio do cliente, para você conseguir, desse entendimento, desenvolver a melhor solução para ele. Isso é simples, é basilar. Né? E nessa área, essa molecada nova... Esse dia foi uma pessoa lá que, a hora que ele saiu, ele estava com pressa, Deus tinha aula com ele estava esperando lá. Só podia ser isso, ele ensinava todo mundo a fazer tudo. Não, eu sei que eu já tive essa fase na minha vida. Olha, gostei dessa, Deus tinha aula com ele. Eu tinha que atender e não podia atrasar, né? Deus tem uma agenda bem apertada, daí foi lá dar aula para Deus. Mas assim, pessoa que eu sabe tudo. Né? Eu falo porque eu já tive essa minha fase, gente. Não estou dizendo que eu estou dando aqui, eu dou os dedos. Mas é uma fase, às vezes, é da idade, né? A pessoa muito... achar que ela sabe tudo, não, né? E às vezes, sabe o que acontece? Ou está entusiasmada, né? Porque sabe o que acontece? É que às vezes a gente, por querer
por querer mostrar que vai fazer certo, você começa a querer, não dá, né? A gente tem duas orelhas e uma boca para ouvir mais que fala, né? Então, assim, a gente começa, as pessoas começam a querer falar demais e querer ensinar, e aí a maioria dos empresários, o nível empresarial hoje no Brasil é pessoas simples. Pessoas que nasceu assim, que saiu do chão de fábrica, montou seu negócio, saiu da volante do caminhão, montou sua transportadora. E montou um negócio e estruturou na raça, na né? raça. E outra coisa, assim, ó, eu que, sabe, certamente muito do nosso público tá, nos vendo e já teve experiência de mexer, olhar em negócio no exterior. Meu Deus do céu, você vai para os Estados Unidos, dá vontade de chorar. Você chega em Guarulhos de ré para ficar mais fácil de voltar, porque você vai fazer um negócio, ó, você paga lá 6, 7% sobre o que você vende e imposto sobre você, um imposto sobre a renda. Você não pagar, vai para cadeia. Pronto. Aí, isso beleza. Você tem um mercado que consome bastante, né? Regras claras e você consegue dar perpetuidade no negócio. Poxa, o que é mais do que isso? Né? Aqui não, aqui... outra coisa, você está com uma demanda, você está trabalhando na construção civil, por exemplo. Você está com uma demanda de uma pessoa, está passando uma pessoa na rua, você não quer trabalhar? Você traz ele, põe dentro, trabalha, paga ele no fim do dia, ele vai embora e não vai entrar na justiça para você. Então, assim, é uma dinâmica totalmente diferente. O empresário daqui, ele é um milagreiro para se manter em pé. Porque você nunca consegue saber se o teu negócio está rentável ou não, porque amanhã pode vir uma ação trabalhista, pode vir uma ação fiscal, pode vir alguma coisa que te rebenta na tua vida. Né? Então, esse desafio que faz com que esses caras não tenham muito tempo de pensar na estratégia do negócio, porque você hoje tem um país que necessita muito mais de advogados do que engenheiros, é porque tem alguma coisa errada. Né? Com todo o respeito a esses profissionais, mas assim, um país que cresce precisa muito... se é advogado, eu tenho 2 noras de advogado. Falei para meus filhos, se cuida porque se der divórcio, vocês vão se lascar. Brincadeira. Mas assim, os advogados, tributarista, por exemplo, eles têm perpetuidade de ganho, porque esse país é toda hora, porque você não consegue entender a emaranhada fiscal de cada negócio. Então, é um negócio assim, de um nível absurdo. Então, esse cara, você tem que ir lá ajudar ele a fazer essa outra parte, mas tem que transmitir a segurança para ele que ele pode deixar na tua mão. Isso que está faltando para os profissionais, para as empresas que prestam serviço B2B, né? Empresa para empresa. Sim. Está faltando você transmitir segurança. Deixa comigo, eu quero me comprometer com o teu resultado. E também essa pessoa tem que ter o conhecimento de saber escolher, né? Avaliar a situação, não talvez ir atrás de algo barato que não dê resultado, igual a história do atendimento, né? Exatamente. Então, isso é assim. Quer ver um outro exemplo? Você quer ver? Essa semana, estou contando um caso real, né? Eu estava visitando eu estava em Curitiba, né? Você precisava falar no interior, não. Estava em Curitiba e fui almoçar com uns empresários lá, a gente estava discutindo a parceria e tal. E aí eles começaram a me explorar meus conhecimentos, né? E eu não tenho restrição a isso. Tal. E aí nós estava falando, falei, você quer fazer parceria comigo? Então eu vou dizer uma coisa. Você está com um barracão desse tamanho que você deve estar no Simples, você tem um contador que quer pagar R$1.000 para ele, para cada empresa, você não sabe quanto a tua empresa dá de resultado, e você está toda doidinho perguntar se eu quero comprar sem nota. Eu não faço parceria com esse tipo de coisa, porque é o seguinte, eu sou capaz de vir aqui te ajudar por você num trilho para você ter uma empresa saudável, porque, por exemplo, você compra o teu ingrediente principal que você compra, não vou falar aqui, senão não identifica o ramo, né? O ingrediente principal você não compra sem nota. Só que através desse ingrediente, qualquer estagiário lá na Receita Estadual consegue saber quanto você produz. E quanto você fatura. Aí teu faturamento está no Simples, 10%, 30% desse valor. Quanto tempo você acha que vai demorar para um fiscal bater na sua porta? Agora, você não é uma empresa pequena, não. Aí você vai lá. Por que não tem? Porque ele sabe quanto custa ter um contador de primeira. Né? Só que ele não está sabendo quanto custa não ter. E essa conta pode vir amanhã, daqui a um tempo. Pois é, e vem, né? E vem. Então, assim,
essa visão de negócio, para que você mude de patamar de negócio, você tem que passar por uma maturidade do negócio. Antes de ficar maior, tem que ficar melhor, não adianta. Se você ficar maior sem ficar melhor, você construir, assim, você vai fazer um prédio, tem que fazer estrutura desse prédio, não adianta fazer estrutura de sobrado e subir uns andares para cima, que daqui a pouco vai cair. E a pessoa que faz isso, talvez é difícil até para vender a empresa depois, né? Não vende. Ó. Esse ramo de vender empresa, até não vou nem entrar nesse assunto, isso é um tema específico. Eu disse, se quiser, eu volto aqui para falar, faz uma chamada, fazer só sobre isso. Aí já como temos se agrega valor. Ó, eu cheguei nessa empresa, quando eu cheguei um dia lá e falei que de Londrina, falei para uma pessoa que depois foi meu sócio, falei para ele o seguinte, ó. Falei, em 5 anos fazemos essa empresa valer $5 milhões. Eu falei, eu tô louco em recuperar $1 milhão que eu investi, se empatar, já tá bom. Eu falei, eu não vou mudar de cidade para vir aqui para deixar do mesmo tamanho. Só que nós vamos trabalhar desde o começo pensando que nós vamos fazer essa empresa para vender. Eu vendi antes, mas essa empresa foi vendida por $30 milhões com 8 ou 9 anos depois. Então, o que acontece? Se a gente faz um plano, só que nós fizemos desde o começo, contabilidade, depois que eu contratei esse profissional, eu falei, agora é a hora, nós fizemos, tem aquela época, aquele momento da empresa, que você faz o que é preciso, né? Nós chegamos a descontar cheque pessoal para pagar folha de pagamento, porque tem um momento que você não tem como fazer tudo do jeito lá que manda o figurino para você vender a empresa depois, né? Mas aí, passado o tempo, né, a gente foi organizando, trouxemos a auditoria para dentro da empresa, fizemos, tinha todo um sistema de compliance, deixamos a empresa um brinco. Quando vem o pessoal que vai te comprar, ele quer saber como é que está tudo isso. Se já tudo isso, aí você tem um patrimônio. Hoje tem empresas aí que são um patrimônio absurdo de grande, mas não tem qualidade de informação e de controle e de regras para vender, né? Que alguém que consiga transformar isso em dinheiro, né? E não adianta você ter uma empresa que vale, ela pode valer, a empresa vale lá 100 milhões, uma empresa grande, né? Aí você vai lá, essa empresa, a contabilidade dela é mal feita, não tem os registros das coisas, você vai começar, não passa por uma auditoria de jeito nenhum. Então, ninguém vai pôr dinheiro lá, porque é o seguinte, o Brasil é esse poço sem fundo, você não sabe o que tem lá dentro. O jargão que a gente usa no meio é assim, cada armário que você abre tem esqueleto, né? E aí, esse esqueleto no armário você tem que tirar, você tem que depurar para você poder vender uma empresa. Né? Tanto é que esse negócio é tão bom que depois eu saí, depois que eu vendi, eu fui lá e montamos um fundo de investimento, só para trabalhar com empresas com isso. Aí já saí também do fundo e tal, né? Eu gosto mesmo do rock. Tá no dia a dia. Mas assim, essa questão que você falou ainda é muito abador, né, para muitos empresários, não só a questão da gestão do próprio negócio, que a gente está falando bastante aqui, mas falando um pouco para a área do marketing, o que as empresas elas pensam. Esses dias mesmo eu fui visitar uma empresa, né, pedi um orçamento ali e tudo mais, e aí, comentando, começaram a falar, faz 1 ano e pouco que a gente está aqui investindo, mas não tem venda. Eu, ok, não tem venda, mas como que vocês estão fazendo? O que vocês estão investindo? Como que é? Vocês terceirizaram, delegaram? Como que foi? A gente contratou uma pessoa que é para social media, para a empresa, e nós contratamos uma outra que faz para nós o tráfego pago. Pessoa individual, não é nenhuma agência. E aí, ok. E quanto que vocês investem em tráfego pago? E é uma empresa que fatura ali 300, 400 mil por mês. A gente está investindo aí 500, 800 reais por mês em tráfego pago. Olha, a minha vontade, que a gente não pode ser tão deselegante, e às vezes a minha própria cara ela já induz alguma coisa, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. A minha cara ela fala e ela transmite muita informação mesmo eu não falando, né? Mas aquela minha vontade era de falar, olha, você tem um negócio, você fatura 300 mil aí por mês, tem mês que beira 400, você contratou uma menina, uma moça nova ali para fazer social media, contratou mais uma outra pessoa ali para fazer o tráfego, você está gastando ali 1.500 por mês, 2.000,
Que resultado que você quer ter com isso? A gente nem ainda está falando tanto de você ter indicadores para você poder medir, para você ter algum tipo de ferramenta e entender ali de fato, ok, estou investindo isso, está me voltando isso e tudo mais. Mas aqui eu estou falando mais no sentido de que é amador o que as empresas ainda querem, investem no marketing, mas elas querem resultados profissionais. Por quê? Mas é geral, assim, não é só no marketing, não. R$800 mil por mês não é falando que é pouco. Mas para alguns negócios isso é muito, né? Para negócios ali extremamente pequenos, mas para negócios ali que já estão há mais tempo, que ainda não entenderam que parte do que eles precisam fazer ali para investir no digital, primeiro não vai conseguir com uma agência. A gente já conversou sobre isso. Eu sempre falo muito que os empresários, mesmo que eles precisem terceirizar tráfego, terceirizar às vezes produção de um site, de uma landing page, ou o que for, tem algumas coisas que não tem como ela terceirizar. A parte da estratégia, independente de que negócio não tem como ela terceirizar a estratégia. E o que eu vejo muitas empresas fazendo vai lá, contrata alguém barato, porque é o que ela pode pagar, e é o que às vezes ela acha, não, eu não posso pagar muito, então vou começar com isso. Aí passa 3, 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não saiu do lugar, não teve resultado nenhum, e aí começa a questionar que o marketing digital não está dando resultado para ele. E aí tem uma coisa, desculpa te interromper, mas assim, você sabe que se as empresas tivessem seus números bem justos, bem feitos, eu era uma pessoa que chegava e falava, não vou te cobrar nada, eu quero o resultado do que eu entregar para você. Eu ia montar um negócio só para fazer isso, só que hoje não dá para fazer um negócio desse modelo porque as empresas não têm confiabilidade nos seus números. Né? A empresa desse porte. Não tem gestão. Exatamente. Não tem gestão. Sobrevive num nível de gestão necessário para o dia a dia deles. É a grande cenário. E que é uma loucura. Aí deixa eu te contar uma outra experiência nessa área. Por exemplo, 2019, que foi isso, meu filho estava de diretor de uma empresa e ele foi demitido. Foi procurar empresa, falei, não vai procurar empresa, vai abrir uma empresa para você. Aí foi a vez que eu vendi o fundo de investimento, e ele arrumou umas verbas lá e começou a empresinha dele, né? E passou um tempo e a gente começou a lidar com esse tipo de gente, ele. Falei, isso não dá certo, mas é o que a gente pode agora, tá bom. Aí um dia eu falei, já tinha feito umas vendinhas, porque para você começar, isso até funciona. Você vai usar uma área bem restrita, você pega aquela verba é pouco, então você tem que trabalhar bem numa área menor, com algumas exceções. Aquele site de uma página só. Landing page. É bem simplório. Aí falei, não, vamos mudar de patamar. Aí eu peguei e falei, fui procurar. De novo, daquelas coisas da sorte. Encontrei um profissional que tinha vindo da Europa, estava chegando em Maringá, era presidente em Maringá, chegando em Maringá, e ele estava lá, não tinha nem escritório. Ele falou, pai, encontrei esse cara aqui, o que você acha? Falei, conversei, ele é muito bom, o cara era, né? Falei, você não tem uma sala sobrando aí na empresa? Incuba ele. Incubamos ele dentro da empresa. Falou, ó, ele está precisando de um lugar, uma referência, para chegar na cidade, se ele for alugar um negócio, ele também está no mesmo problema nosso. Você está pagando aluguel. Então, pega uma sala, coloca, incubamos dentro da empresa. Ele começou a sentir febrilmente o negócio. E incorporou o negócio. Resumindo a história. Né? Não posso falar quanto está faturando hoje, mas te falo uma coisa que tem bastante dígito já no faturamento dele. Nós estamos em 2019. Nesse mês teve uma pandemia. Hoje ele conseguiu destaque em um monte de fornecedores internacionais, destaque em mídia internacional, pelo desempenho, porque ele investe, né? Ele tem, acho que hoje está com 12 ou 15 colaboradores direto. Só que tem 2 pessoas que trabalham só em marketing, dentro da empresa. Então, porque se você ia e vende a nível nacional. Mas hoje a carteira se tornou tão autônoma que os clientes recompram. Então, a partir de onde formou esse patrimônio de clientes, você tem como fazer ou expando com outros produtos, ou vou para algum lado, ou se você quiser deixar a própria estrutura se autoalimenta, se retroalimenta. Sim. Só que é o seguinte, no momento certo, você tem que ter profissional bom. Tem um momento que você precisa desse carinha aí, desse do 800. Mas se a empresa não tem porte para pagar outro e não paga, tá jogando dinheiro fora.
É verdade. Porque o que é o barato? Barato não é o que você paga pouco. É o que você deixa de ganhar. Exatamente. Para mim o caro tem empregado, funcionário de R$ 1.800 que é muito caro, e tem cara de R$ 30 mil que é barato. Esses dias eu teve uma vendedora que ganhou 40 mil no mês. Você acha que ele ficou chateado? De jeito nenhum. Quanto de resultado ela deu para a Entendeu? empresa, né? Então, assim, não é quanto a pessoa ganha, é quanto a empresa ganha com aquela pessoa, com aquela ferramenta e com aquele processo. É esse que é o que é difícil. O que é difícil para o empresário? Porque tem que fazer a conta antes, ele tem que arriscar antes. É. Não, você não tem, você tem assim algumas métricas, alguma coisa para você ser preventivo, para você não ser maluco, né? Porque empreendedor no Brasil já é meio maluco, mas não pode ser demais. Tem uma medida que é saudável. Mas para tomar essas decisões e fazer um caminho produtivo, gastando o melhor possível para aquela situação. Aí que vem aquela questão da informação, né? Do conhecimento e da sabedoria. Exatamente. Porque tem muitas empresas que já têm um faturamento bom, mas coloca um adolescente ali para trabalhar na estratégia do marketing da empresa, por exemplo, né? E daí... Até pode, mas tem que ensinar. E daí pode sair algumas coisas que não é coerente. E eu vou te dizer o seguinte, olha, eu tenho andado nesse meio aí, porque muitas empresas me consultam assim, sobre mentoria, coisa assim, eu não posso atender empresas. Eu atendo algumas assim, de um porte maior, que ocupa mais um conselheiro, coisa assim, mas é também bem restrito, não tenho disponibilidade para isso no momento, né? Mas assim, eu posso te dizer que não é algumas empresas, a maioria faz isso. Pois é. Então, há aqui no Brasil uma oportunidade imensa. Sim. Dentro dessa área. Só que também, assim, o desafio para empresas que trabalham nessa área, que prestam serviço nessa área, é você produtar o teu negócio que encaixe para esse cliente. E que ninguém está sabendo saber. Me desculpe, mas ninguém está conseguindo fazer. Pois é, e tem um lado bom tudo isso, né? Porque daí se tem muita gente ruim no mercado, se o mercado está ruim, quem fizer um pouco bom, né? Já se destaca e sai na frente de todos os outros ruins. Só que é o seguinte, o que é o problema? Para fazer isso, o que está carente no mercado? Gente que invista. Você viu, por exemplo, você quer ver? Eu já tive 4, 5 empresas de grande porte, de porte bom. Eu nunca investi R$1 no negócio. Nunca investi R$1. Eu sempre peguei empresas e botei capital intelectual, que é o que falta. Dinheiro o banco tem. Hoje aqui, se você pegar assim, ó, se eu levantar a mão aqui, eu tenho no mínimo 3 empresas que eu saí da que eu estou hoje e vou lá para fazer. E, por exemplo, eu costumo assim, por exemplo, esse meu ex-sócio lá tem um problema de R$100 milhões na mão dele que eu deixei. Né? Problema do lado bom. Vendeu a empresa e fez Opa, perdão. Ele vendeu a empresa e fez a vida. Fez 100 milhões. Entendeu? De uma empresa que tinha com $1 milhão investido e ia perder. Então, a gente não precisa do dinheiro. Fazer as coisas gastando dinheiro, qualquer um faz. Porque assim, tem que ter inteligência para gastar o necessário, o possível, e com o pouco que se tem, fazer bem feito. Esse é o grande desafio. Porque senão qualquer um... quantas empresas vê que é cheio de dinheiro, o dono morre, rica, daqui a pouco quebra. É verdade. Isso. Por quê? Porque o conhecimento não ficou na empresa. Pois é. Né? Então, o que está faltando nesse meio? O que é produtar? E aí que é uma das coisas que eu primeiro faço na empresa. Seus produtos são bem produtados. O que é isso? Tem encaixe para o que ela se propõe a fazer? Porque tem coisa... Porque se você quer ganhar o mercado fazendo mesmice, cai fora. Mesmice não tem valor agregado e não te tira do lugar. O que tira do lugar é criatividade, é você fazer, né? Então, você tem hoje... por exemplo, se você vai no mercado hoje, você vê que muitas empresas agora demoram um século para descobrir que tem cara como eu, por exemplo, estou aqui em Apucarana, eu moro sozinho. Pô, você tem que levar produtos que você não consegue consumir numa semana. E até agora você perceber que esse público não existe mais, família de 6 pessoas, 7 pessoas. Estão lá insistindo com esse produto. Entendeu? Aí você vai... você tem que
que adaptar o teu produto e ajustar ele para a geração atual ou para o público que você destina. O produto tá Por exemplo, desalinhado com você tem a dificuldade com esse... Não é uma empresa. Agora, se você vê... Por que eu citei o caso de não ter investido dinheiro? Porque se eu vejo oportunidade, eu invisto meu tempo lá. Eu vou lá e invisto. Então, se a empresa tem controle, é séria, eu faço um contrato e participo do resultado. Sim. Eu não tenho medo disso. Só que é o seguinte, só que eu tenho as minhas regras para fazer isso. Porque senão não adianta você fazer um contrato desse, chegar lá e ninguém te deixa fazer nada. Né? Então, esse desafio de produtar algo para esse público, né? Porque o que se faz hoje? E aí eu tenho algumas coisas. Trabalho com... O que é o trabalho de mentoria que o pessoal tá em moda agora, né? Na realidade, para mim, eu tenho que ter uma experiência presencial na empresa. Eu não faço mentoria coletiva. Primeiro que eu não posso, não tenho tempo hoje. Mas assim, a experiência presencial para depois se seguir, você sentir, você olhar no olho da pessoa e entender com quem está falando. Porque senão o que acontece? Você faz mentoria, faz treinamento, mas o problema não está no conhecimento que eles têm. Está na maneira que eles executam o que eles sabem. Não é o que você sabe que faz a diferença, é como que você executa o que você sabe. Tem gente que sabe pouco, executa tudo. Tem gente que sabe muito, executa só 10% que ele sabe. Não vai fazer diferença. Vai fazer igual o cara que não sabe nada. Pois é. Então, e às vezes a mentoria, o treinamento, morre aí. Então, ele não tem uma continuidade com aquilo, né? Porque eu acho que algumas situações vão resolvendo alguns problemas, mas causando outras dores. Né, e é normal, por exemplo, a gente aqui já fez várias consultorias, mentorias que nós contratamos para nós, e tinham situações ali em que acontecia no meio da mentoria, a gente começava a escutar, aprender mais coisas, de repente a gente via que a gente tinha outras dores que a gente não enxergava. Exatamente. E é uma oportunidade de você conseguir também, né, se Mas aprimorar aí como empresário, né? O efeito miojo que a gente chama, que a pessoa acha que em 2 minutos vai resolver tudo isso aqui, uma hora de conversa vai resolver. Aí Essas não tem dores como. é na caminhada. Então, por exemplo, a mentoria, como que ela funciona? Né? Porque é o seguinte, eu não vou dizer onde, tem uma empresa que tem um faturamento na casa de R$1 milhão aí, mensal que faz. Só que é o seguinte, quantas pessoas ela tem no financeiro? Uma. Você precisa de informação? Ela tem? Não tem. Não é essa, a maioria. Aí você vai lá, precisa implantar um sistema novo. Quem vai implantar? Esse cara. Não consegue. Aí você vai pegar uma pessoa do zero e ensinar. Então, tudo isso é tempo. Aí eu preciso, por exemplo, a minha questão, eu queria que você me desse uma ideia, porque eu estou tendo que antecipar muito cartão de crédito e muita coisa. Falei, cadê os números para eu poder te dar Agora, você quer que eu te dê a percepção do que está acontecendo? Eu sei. Mas não vou te afirmar nada, porque eu só afirmo com um número aqui. Eu não sou médico de SUS, não, com perdão, com respeito aos médicos do SUS. Mas aquilo que o pessoal popular que tem que atender muita gente. Você olha, tá aqui, toma dipirona. Não. É você pegar e fazer a coisa com o cuidado que eu necessito. Você vai estar, de repente, definindo o destino da vida. A pessoa não gosta de... Tipo, esse empresário, por exemplo, ele tem dificuldade imensa de depender. Ele sempre tem um capital de giro próprio dele, para a circunstância de investimentos, ele se descapitalizou, mas é uma empresa saudável, né? Só que ele precisa da informação. Só que não é ele que não quer, a estrutura da empresa dele anda com aquilo. Então, todas as alterações, que são aquelas dores, começam. E eu tenho uma premissa hoje, de tantas coisas, né? Não economizo dinheiro com controle. Controle é essencial, né? Isso. E aí eu sempre falo o seguinte, controle você tem que ter sobrando, por quê? Né? Aí o que as pessoas mais cometem de erro aí, né, nessa área? Fala, fulano, não, a pessoa é de confiança. Fala, quem rouba as empresas é só as pessoas de confiança, porque os que não é de confiança não têm acesso à senha de banco, não têm acesso a estoque, não têm acesso às peças, não têm acesso a nada. Então, pessoa de confiança não é. E aí eu termino dizendo assim, confiança é no casamento e controle da empresa. Não troque de lugar que dá confusão. Se você chegar em casa, a esposa tem uma planilha controlando teu horário, chegar tudo da noite, não vai dar certo, não né? Dá certo. Olha só, eu anotei aqui, né, umas frases tuas, Ironi, que olha, eu achei fantástico. Tem uma que você estava falando esse sentido aí que na hora me veio insight, que é você respeitado pelo seu resultado, não pelo seu diploma. Sim, sim.
né, o resultado ele sempre vai falar mais alto do que qualquer outra coisa, né? Essa Deus tinha aula com ele, eu nunca tinha ouvido, adorei. Essa eu vou usar de vez em quando aí. Antes de ficar maior, tem que ficar melhor. Excelente, né? E cada armário que você abre tem um esqueleto. Essa eu adorei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Eroni, muito obrigada, né, novamente. Eu fiquei quietinha aqui porque eu gosto de aprender, né? Eu falo sempre quando a gente veste o chapéu da humildade, né, e aprende, né, com outras pessoas, principalmente você que tem uma experiência aí gigante como gestor de negócios, né? Eu acho que é sempre importante a gente ouvir, aprender, anotei várias e várias coisas aqui e começar a colocar em prática, né? Que também é igual, assim como uma mentoria, uma consultoria, qualquer coisa. Se você vai lá, escuta e não começa a aplicar também, você não vai conseguir ter resultado, mudança, né? A sabedoria, o conhecimento, ele é fragmentado e a gente tem que filtrar, porque eu sempre falo, você vai numa palestra, você não vai aplicar tudo que você aprendeu, mas escolhe uma coisa e aplica. É verdade. Né? Tantas palestras foi na vida, né? Você quer ver uma coisa? Você está terminando, mas eu vou estourar um pouquinho seu horário. Fique tranquila. Você sabe de uma coisa? Eu vou te dar uma aqui que mudou completamente a minha ótica de ver as coisas. Em 2003, eu tinha feito meu MBA na FGV e a FGV tinha um convênio com a Universidade da Califórnia para certificar o MBA com MBA internacional. E nós fomos aos Estados Unidos lá fazer a certificação lá e é um trabalho lá e tal. E você gasta uma grana legal para fazer isso, né? Fica lá, a universidade tem todo alojamento, tudo lá, mas assim. E tudo lá, e um monte de coisa assim, a gente olhando. Aí, na aula justamente de marketing, e essa Universidade da Califórnia tem uma filosofia, que assim, para a pessoa, para dar aula ali, ela tem que viver presencialmente, profissionalmente, a matéria que ela dá. Então, essa é uma gestora de marketing da empresinha chamada Coca-Cola, que ela estava lá dando aula para nós, tinha experiência Coca-Cola, empresa desse porte. E ela falou assim, vocês fizeram em 2003, olha o que vale você pegar um insight e fazer. Fala assim, vocês estão começando o século XXI. Eu vou dar uma para vocês. Até aqui, você vivia um conceito acadêmico, que você faz marketing para atender a necessidade das pessoas e das empresas. Quem continuar fazendo isso vai viver. Mas as empresas que vão sobressair são aquelas que vão resolver a agonia das pessoas e das empresas. Eu escrevi, e aí pronto, acabou meu dia, porque aí eu tenho um processador de alta performance. Ele entra em looping e eu não consigo pensar mais nada, porque isso travou a minha cabeça. Falei, o que é isso? E justamente isso, eu como empresário, eu tinha uma distribuidora, e falei, a minha grande agonia era o seguinte, falei, os meus veículos saem daqui da distribuidora para fazer entrega, então eu saio daqui para fora, a maior agonia, eu não sei o que ele está cuidando do meu cliente, do meu produto, do meu caminhão, todas as coisas. Eu falei, vou resolver esse negócio. E desenhei o projeto que foi, hoje, é esse que foi vendido para Trimble, um projeto de $30 milhões, que depois valeu. Eu saí antes, tá? Vou deixar bem claro isso, porque mas foi um projeto que hoje é uma tecnologia que nós desenvolvemos, que foi para o mundo inteiro, a partir aqui do Brasil, faz grande sucesso aqui, em cima desse aprendizado. Porque eu dizia, não, essa é a agonia minha, não, é a agonia das empresas. Né? Tanto é que hoje a Trimble tem, esse sistema que eu fiz, eu lembro, eu implantei isso na Ambev, uma empresa toda desse porte. Por quê? Porque era a agonia deles. Você ter o controle da tua operação lá na rua. Então, tudo que você, no teu negócio, aí fica a dica para quem olhou isso, tudo aquilo que você vê que te perturba, tem mais gente sendo perturbada pela mesma coisa. Isso é um negócio de sucesso, se você souber resolver. Eu anotei aqui, resolver as agonias das empresas. E ganha mais quem resolve problemas que ninguém sabe resolver. Exatamente. Os grandes problemas. E às vezes nem sabe que existe, né? Aí tem que descobrir, né, quais são as dores. Mas então, eu agradeço vocês pela oportunidade. Aqui eu fui num outro podcast esses dias, a previsão de hora deles era 1 hora. Quando deu 2 horas, o pessoal da gravação falou, vocês esqueceram do horário? Mas o nosso aqui eu acho que tá dando quase isso, mas se desse aqui a gente continuaria por muito mais tempo. Mas a gente também não pode entregar tudo, né? Deixa o pessoal querer mais, pedir outro, daí a gente faz outro, não tem problema, a gente tá aqui, né? Verdade. É isso aí. Mas é isso aí, Eroni, muito obrigada aí pela tua presença, nos sentimos honrados aqui por você compartilhar aqui todo esse conteúdo, todo esse teu conhecimento
com a gente, com a nossa audiência também. Patrão, muito obrigada por mais um episódio aqui comigo. Eu agradeço a nossa audiência aí. Isso aí. E muito obrigado para você que ficou até aqui no final. Não se esqueça, toda sexta-feira às 15 horas tem um episódio novo aqui no nosso canal da agência Clique Mix. Obrigada, até a próxima. Até mais, Obrigado, pessoal. gente. Essa voz de locutor, tá ficando bom, hein? Tá fazendo Tá as gracinhas, funcionando, Irani? ô Luiz?